Mensagem número 76, socorramos, baseada numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2, onde Jesus diz: com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. E Emmanuel comenta: de certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar os que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância, desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos aos pés dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação do serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Então vejam que o tema central de toda essa mensagem é exatamente a compaixão, né? Porque o próprio título, Socorramos, né, ele envolve essa ideia, né? Ele expressa essa ideia de oferecimento de auxílio, né? De oferecimento de proteção, de oferecimento de sustento, de remédio, né? De prover, né? De prover ajuda, né? De acudir, de suprir, né? Então socorrer é isso, né? Socorrer é estar com o coração embebido nessa energia de diminuir, né, ou de trabalhar para diminuir, né, o sofrimento de todos aqueles, né, que porventura conosco convivam, né? E Emmanuel nos alerta que essa atitude compassiva ela é desafiadora, porque ela não vai ser praticada num ambiente angelical, né? Ela vai ser praticada em meio a espíritos, né, a irmãos nossos que habitam um planeta de provas e expiações, como nós também o habitamos. Ou seja, vamos ter, Emmanuel nos convida, né, a esse exercício da compaixão em um meio espiritualmente atrasado, né, em um meio onde os espíritos ainda se encontram em estágios primários de evolução. Tanto é que ele nos chama a atenção de que nós nos depararemos, né, com desacordos, desentendimentos, desajustes e discórdias. Vejam que todas essas palavras que Emmanuel aqui cita, elas remetem à ideia de desarmonia, de conflito, né? Por quê? Porque como nós estamos todos, né, ainda muito distantes da perfeição espiritual, nós ainda abrigamos em nossas mentes e em nossos corações um conjunto de negatividades e de emoções perturbadoras que caracterizam os seres ainda muito egocentrados, seres ainda movidos por interesses arraigadamente egoístas, né? E é óbvio que quando cada um está pensando mais em si do que no outro, é óbvio que nessa circunstância o ser caminha na contramão do socorro, né? Na contramão da compaixão. E a mensagem vem justamente nos convidar ao contrário,
vem nos convidar a que caminhemos na direção da preocupação com o próximo, né? Na direção da expressão de uma bondade amorosa que procure olhar para os seres não com aquele olhar de crítica que procura elencar os seus defeitos, mas sim com aquele olhar amoroso que entende que todos são dotados de uma natureza divina, de potencial ilimitado, e que, portanto, nós devemos estar motivados a contribuir para que todos os seres, inclusive nós, despertemos essas qualidades divinas que se encontram latentes dentro de nós, para que, em nos tornando seres cada vez mais despertos, né, cada vez mais acordados espiritualmente, possamos então, enfim, adentrar o caminho espiritual de maneira a acelerarmos o nosso progresso e o progresso, na medida do possível, de toda a humanidade, né? Mas Emmanuel também aqui, sempre, né, como um mentor e um professor espiritual, sempre muito pé no chão, né, sempre muito realista, né? Ele nos diz que antes mesmo de sonharmos com a reconstrução da humanidade ou com a conversão da humanidade ao bem, nós temos que observar aquilo que ocorre junto ao nosso próprio coração. Porque em nosso próprio meio social mais próximo, em especial, muitas vezes, em nosso próprio seio familiar, né, na nossa família, nossa parentela, nós vamos surpreender muitos seres que ainda se encontram em paisagens mentais bastante negativas e ainda não beneficiados por essa luz do Evangelho, com a qual nós, que já procuramos compreender melhor os ensinamentos de Jesus, nos beneficiamos, né? Então há muitos seres próximos a nós, né, como diz Emmanuel aqui, entes amados, né, que desertam da estrada justa, ou seja, que ainda não têm essa compreensão de que os ensinamentos evangélicos são o caminho para a felicidade genuína, né? São esses que são o nosso desafio mais imediato, né? São esses que constituem a nossa tarefa mais imediata, né? Ou seja, são esses que vão constituir-se, né, ainda que involuntariamente, em nossos principais professores espirituais, né? Porque o Dalai Lama, ele enfatiza muito isso, né? De que aqueles que estão ali ao nosso redor e que muitas vezes, né, estão tomados por comportamentos negativos, são esses que acabam nos desafiando a exercícios cada vez mais profundos de refinamento do nosso mundo interior, para que possamos atender às necessidades deles, e em atendendo às necessidades deles, cresçamos também espiritualmente, né? Então Emmanuel vai nos propor uma pergunta no sentido de nos induzir a uma reflexão, né? E a uma tomada mesmo de atitude, né? Quando ele diz assim: como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Né? Uma pergunta super importante, né? Como que podemos ajudar aqueles que se acham mergulhados no erro? Ou seja, aqueles que se acham em trevas profundas e ainda demonstrando muita resistência a adentrar um processo de autoaperfeiçoamento espiritual, né? Como fazer? E aí Emmanuel, ao responder essa pergunta, ele começa pelo que não fazer, né? O que não devemos fazer se quisermos de fato ajudar, né? Então ele diz que a primeira coisa que devemos abandonar em relação a esses seres mergulhados no erro é a censura e o desprezo, né? Porque Emmanuel nos diz que se nós os censurarmos, nós nos distanciaremos ainda mais, né, desses seres que muitas vezes necessitam de alguma espécie de assistência e apoio, né? E se nós os desprezarmos, ou seja, ficarmos indiferentes, né, nós os perderemos definitivamente, ou seja, perderemos a oportunidade realmente de despertá-los para o bem, ou de ajudá-los a despertar para o bem. Então, censura e desprezo é algo que Emmanuel diz que deve ser deixado de lado por todos aqueles que desejam praticar a compaixão, né? O sentimento compassivo não se coaduna com o desprezo e com a censura, muito pelo contrário, né?
O sentimento compassivo é um sentimento que acolhe, né? Acolhe os seres da forma como eles estão se manifestando e a partir daí tenta promover um movimento que possa levá-los a crescer interiormente, que possa levá-los a crescer espiritualmente, né? E aí sim, depois de dizer o que nós não devemos fazer, então Emmanuel vai nos dizer o que fazer, né? O que cultivar, né? E ele diz que nós devemos começar compreendendo que é imprescindível nós os socorrermos através do bem efetivo e incessante. Emmanuel é muito prático, né? Emmanuel é um mentor espiritual essencialmente de ação, né? Então por isso ele fala aqui bem efetivo, por isso ele usa aqui a expressão bem efetivo, ou seja, um bem que de fato atua, um bem que de fato age, né? Um bem que de fato pratica o amor, a caridade e a tolerância na convivência diária. E ele diz que esse bem não apenas deve ser efetivo, mas também incessante, ou seja, contínuo, regular, diário, cotidiano, né? É algo que precisa ser incorporado, é uma prática que precisa ser incorporada ao nosso dia a dia, né? E ele diz que isso é imprescindível, né? Essa incorporação diária em nossas vidas, em nossos comportamentos, do bem efetivo e incessante, né? E ele vai avançando então nas suas sugestões, nos dizendo como começar a termos uma atitude mais aberta em relação ao nosso próximo, a termos atitude mais efetiva do ponto de vista dos benefícios que podemos trazer para aqueles que conosco convivem, e nos aconselha a começar por aprendermos a nos colocar na posição deles, né? Aprendermos a comungar da sua luta, né? Uma palavra muito bonita que eu acho é essa palavra comungar, né? Ou seja, precisamos nos sentir parte da vida desses seres que porventura desejemos ajudar, né? Precisamos desenvolver a habilidade de nos colocarmos no lugar deles e operarmos a partir daí, ou seja, entendermos como eles enxergam o mundo, para então podermos desenvolver uma linguagem que nos permita acessar seus corações e suas mentes, motivando-os a abandonar todas essas atitudes que se caracterizam como venenos espirituais, né? Como, por exemplo, abandonar o orgulho, abandonar a inveja, abandonar a sensação de carência, né? Abandonar as reações de raiva, o medo e assim por diante, né? E com isso, né, Emmanuel nos diz que se nós começarmos a desenvolver essa habilidade de nos colocarmos no lugar do outro e operarmos a partir daí, né, ele diz que então nós vamos começar a sermos capazes de nos situarmos aos pés dos problemas em que eles se encontram e atendermos então à prestação do serviço silencioso. Sempre Emmanuel utiliza palavras muito claras, muito diretas, muito didáticas, né? Porque situarmos-nos aos pés dos problemas, né, dá a ideia de nos transformarmos num verdadeiro alicerce do bem, né? O alicerce é sempre aquela base, né, que sustenta a nossa caminhada, que sustenta os nossos pés. Então aqui Emmanuel nos aconselha a nos colocarmos, né, como um apoio para a caminhada daqueles a que porventura possamos ajudar, né, nos colocando exatamente aos pés, né, dos problemas em que eles se encontram e atendendo à prestação do serviço silencioso. Olha que interessante, né? Não se trata de falar muito, não se trata de pronunciar palavras bonitas, mas sim de agir, né? De preferencialmente, segundo nos recomenda aqui Emmanuel, silenciosamente, né? Ou com o mínimo de palavras possível, né? Porque o que importa, de fato, é a ação efetiva no bem, né? Ou seja, o que Emmanuel nos diz aqui é que, em aparecendo a oportunidade de ajudarmos, né, não vamos perdê-la, vamos aproveitá-la, vamos testemunhar apreço pelas pessoas. Percebam que apreço é exatamente o oposto daquilo que ele disse lá no início, que nós não devemos fazer, ou seja, que não devemos desprezar, né? Então, demonstrar apreço é o antídoto para a atitude errônea
do desprezo, né? E aí, a partir disso, então, Emmanuel vai dar instruções específicas sobre como agir em cada um dos níveis de ação em que podemos praticar o bem aqui nessa vida encarnada, né? Então, primeiro, ele vai dizer que em relação ao nível do pensamento, que guardemos todos aqueles que queremos ajudar em vibrações de entendimento e carinho. Ou seja, na ação de pensamento, devemos emitir vibrações amorosas, vibrações compassivas, vibrações de tolerância, vibrações de misericórdia, né? Que estão aqui resumidas por Emmanuel em vibrações de entendimento e carinho. Dessa forma, estaremos colocando nossos pensamentos num patamar de elevação vibracional apropriado para a prestação do socorro que essa mensagem nos propõe praticar, né? Aí, em relação ao nível da fala, Emmanuel vai dizer que nós devemos oferecer ao outro, né, no nível da palavra, a bênção do verbo nobre, né? Ou seja, verbo, palavra, nobre, elevado, né? Então, vigiarmos a nossa língua para que possamos utilizá-la sempre a benefício da elevação do outro, né? A benefício da tranquilização e da pacificação das relações. E no nível da ação efetiva de corpo, né? Emmanuel diz que seja qual for as circunstâncias em que estivermos envolvidos, procuremos fortalecer esses seres que se encontram desnorteados ainda pelas emoções perturbadoras, procuremos sempre fortalecê-los para o bem, né? Sendo que Emmanuel diz que isso é o nosso dever maior, né? O nosso dever maior é, no plano da ação, desenvolvermos uma atitude que seja sempre uma atitude de amparo, né? Uma atitude de assistência, uma atitude de acolhimento, né? E aí, na conclusão, né, Emmanuel vai nos dizer que nós, sempre que estivermos à frente de seres que nós percebamos que necessitam de orientação e auxílio, que se encontram bastante carregados de negatividades, né, que se afiguram, como diz Emmanuel, desnorteados, né? Diante desses seres, ele nos recomenda que estendamos o coração e as mãos para auxiliar. É interessante, né? Porque não é apenas estender as mãos, não é apenas uma atitude física, mas é também estender o coração, ou seja, é ter uma atitude interior sincera de auxílio, né? É ter uma atitude interior sincera, né, de apoio. Porque não basta, como nós sabemos do ponto de vista espiritual, né, estender a nossa mão física, né? É preciso que abracemos os seres com vibrações amorosas, com vibrações compassivas, para que eles de fato se sintam estimulados a avançarem no caminho espiritual de forma bastante animada, bastante entusiasmada, né? Bastante enérgica, né? E Emmanuel nos também lembra que, ao final das contas, estamos todos no caminho da evolução. Todos estamos no caminho da evolução, né? Nenhum de nós ainda pode se arrogar o nível da perfeição espiritual. Então nós também cometemos enganos, nós também cometemos equívocos, e por isso devemos compreender que os demais seres que conosco convivem também estão sujeitos aos mesmos equívocos em que muitas vezes nos envolvemos, né? E que por isso devemos desenvolver uma mente ampla, né? Uma mente que não esteja medindo os outros com a estreiteza de um julgamento rigoroso. Não. Emmanuel nos diz que nós precisamos ter sim uma mente, ao invés, né, dessa mente estreita, devemos ter sim uma mente ampla, né? Uma mente capaz de abraçar aqueles que precisam de ajuda, independentemente deles estarem praticando, né, ações que nós julguemos boas ou más, porque nós não estamos aqui, inclusive, para julgar as ações dos outros.
Estamos aqui para, sim, nos apoiarmos, né? Cooperarmos uns com os outros e, a partir daí, nos darmos as mãos para acelerarmos o nosso processo evolutivo e acessarmos o mais rapidamente possível a felicidade genuína através da conquista da iluminação, através da conquista da perfeição espiritual.